Bom dia a todos. Isabelle, nova Isabelle. Uhum. João, bom dia, João, tudo bem? A Isabelle é aluna nova, primeira aula, né? Pode responder, se não por áudio, pode responder pelo chat, ok? Então tá. Damos continuidade, então, à nossa aula sobre dadaísmo. Que loucura esse dadaísmo, né, cara? Vamos dar continuidade a essa aula com a apostila de vocês que eu eu a fragmentei em algumas partes, né? Porque, como vocês sabem, o nosso conteúdo de artes, né? É um conteúdo muito, vamos colocar assim, é muito pouco, né? De conteúdo que nós temos. Então, nós tivemos que, eu pelo menos tive que fazer tive que fragmentá-la, né? Para que possamos, né, fazer as nossas aulas de artes, né, no semestre, tá? Então, vamos lá, então. Então, na parte da página 2, ainda estamos lá, temos lá a seguinte temática, né, conectando-se à arte, né? Então, ele vai, é assim, claro, né, para quem chegou agora, quem é aluno novo, né, que está assistindo aulas também pelo YouTube, né? Lembrem-se que eu sempre tenho que retomar, eu sempre vou retomar, né? Sempre tem que estar ligado à apostila de vocês, ao conteúdo. Então, isso é uma obrigação do professor, né? Então, não posso me distanciar tanto, ou seja, não posso divagar, não posso ser tão dadaísta. O que quer dizer dadaísmo, né? Quer dizer nada, né? Então, a palavra é nada, é sem sentido algum. Tá? Então, ali como ele coloca lá, foi escolhida uma palavra sem qualquer significação, justamente para evidenciar a ruptura com que se já tinha do sentido de premeditado. Né? Então, o nome Dada, em francês, significa cavalinho de pau, tipo, uma coisa obsoleta, né? Que tem sentido lá para uma criança, que não tem uma formação, não tem ainda uma formação consciente ou subconsciente, entende? Então, essa é a questão, é nada. Por quê? Então, qual que foi a ideia? Já havíamos falado na aula passada, eu fiz uma certa crítica do Champ, né? Porque ele coloca ali um dos pilares do dadaísmo, né? Ele coloca lá que quem decide, como está ali no slide ali, quem decide o que é a arte ou não sou eu, o artista. Assim, da mesma forma que nessa concepção, né, vamos colocar um pouco autoritária do Duchamp, eu posso fazer das palavras dele as minhas como resposta. Então, quem decide o que é arte ou não sou eu, né, o espectador. Quem vai ver, ou quem considera, ou quem pode considerar aquilo ou não, né? Sou eu também. Na verdade, fica entre o fogo cruzado ali, elas por elas, né? Mas, né, eu fiz uma crítica porque realmente como eu já havia falado, né, entre o dadaísmo ele está no intervalo, ele é o meio entre o expressionismo e o surrealismo, né? O expressionismo, eu sou apaixonado pelo expressionismo, né? Principalmente de Van Gogh, né? Tem até, inclusive, nós não vamos estudar o expressionismo, então posso fazer uma observação e uma indicação para vocês, né? Tem no Netflix, tem lá uma animação chamada As Cartas de Van Gogh, cara. Fantástico, acho que, se eu não me engano, são 5 episódios ou 6, não lembro bem, faz tempo que eu assisti. Estou pensando nesse final de semana que está meio chuvoso aqui em Curitiba, né? Dar uma assistida, dar uma relaxada, assistir Van Gogh de volta. Fantástico, uma animação bonita, assim, né? Feita aos moldes da arte do Van Gogh, né? Então, o expressionismo eu acho fantástico, daí tem o dadaísmo e tem o surrealismo. O surrealismo eu acho tão, tão, tão fantástico quanto o surrealismo, o expressionismo, né? O Salvador Dalí ali, pô, aquele cara lá é uma arte tocante, né? Bem, eu particularmente não gosto do dadaísmo, né? Depois nós vamos ver ali que o dadaísmo ele é subjetivo, primeiramente, né? E é informal.
né? Então, aqui essas duas, essa privada e essa banqueta comum, né? Ela se chama de uma arte de instalação. Aqui é uma interferência, né? Particularmente, não me chama atenção, mas eu quero dizer que eu sou um professor que tem os meus gostos, né? Isso pode representar alguma coisa para vocês? Sim, pode, né? Não interessa. A arte é a arte. Ela não tá, ela não está, ela não nem tem muitas vezes estar, né, relacionada com a realidade. Como eu falei, como por exemplo o surrealismo que talvez a gente estude, né? Ou até mesmo o expressionismo, ou mesmo o dadaísmo. É uma questão de gosto, né? Eu não me identifico, talvez com o que eu me identifico, talvez vocês se identifiquem, é uma questão de ligação, de personalidade, de afinidades, vamos colocar bem assim, né? Bem colocado, é afinidades, né? Então tem coisa, mas eu considero, por exemplo, no meu ponto de vista, né, algumas questões a respeito da vida, do mundo, do ser humano com relação à vida. Então, são três que eu considero. É lógico que sempre uma visão minha, né? O professor ele está aqui, ele expõe, né? Por isso as aulas são expositivas. Ele se expõe, né? Ele coloca as coisas, né? Daí o aluno é como eu estar numa feira, né? Como se eu fosse um feirante. São aqui as coisas, né? Vocês podem escolher o que vocês querem. O professor, ele muitas vezes influencia ou não, né? Então, no meu ponto de vista a respeito da vida, nós temos três grandes fatores importantes. Primeiro, a realidade, a vida real, né? Aquilo que nós vemos, aquilo que nós sentimos, aquilo que nós presenciamos evidencialmente, né? Nós estamos vendo, nós estamos acompanhando, né? Se você pegar, por exemplo, lá entrar numa live, por exemplo, nós estamos presenciando a realidade, o que está acontecendo. Então, uma delas é a realidade. A segunda é a espiritualidade, indiferente de crenças. Tá? Espiritualidade indiferente de crenças, indiferente até se você acredite ou não, se você for um ateu por completo, né? Isso, mesmo assim, essa relação que você tem apenas consigo mesmo, do ser humano, e que a vida vem e vai e acabou, enfim, né? E nada mais além do que a sua própria vontade, do que a sua, né? Mesmo isso, né? Eu chamo de espiritualidade, né? Mesmo que você não tenha ainda, eu coloco no campo da espiritualidade. Ou mesmo, se você não tem, então você está só apenas no campo da realidade, né? Mas eu tenho o lado, eu chamo da realidade, a espiritualidade, o qual o ser humano, boa parte do ser humano, né, cultiva dentro de si, e a terceira é a arte. Então, são três movimentos que regem a nossa vida. E eles estão sempre se cruzando, eles estão sempre dialogando. A arte é tão importante quanto a realidade, tão importante quanto a espiritualidade. Certo? Não tem como você não viver a arte, mesmo que você não goste, né? A arte nós vamos colocar então para além dos movimentos ou de alguns movimentos, nós vamos colocar para a música, vamos colocar para a literatura, poemas, etc., romances, vamos colocar para a pintura, para a escultura, a gente vai colocar para o que quer que seja relacionado à manifestação do ser humano, desde os primórdios até o hoje em dia. Né? Poderia até completar a frase, né? O homem ainda faz o que o macaco fazia. A música do Titãs, né? Quem conhece a banda brasileira Titãs aí, e essa música sabe mais ou menos o que eu estou falando. Então, a arte independe da espiritualidade, ou depende. A arte independe da realidade, ou depende. É arte. Tá legal? Então, às vezes as pessoas ficam um pouco abismadas assim com os meus gostos musicais com relação ao que eu sou, né? A pessoa que eu sou, o que eu faço, o que eu estudo, né? Mas eu deixo bem definido. Não, o negócio é o seguinte, cara, isso é arte, você tem que saber definir as coisas.
Senão, você vive um conflito interno, meus amigos e minhas amigas, certo? Você vai viver um conflito, você está misturando as coisas, não pode misturar as coisas, né? Ou, se fizer isso, saber que cada uma nessa mistura tem um sabor, tem um gosto. Eu já falei, eu acho que foi, não sei se foi para vocês, mas se não for, eu retomo de volta para a gente acabar com esse assunto, porque o assunto está ali, né? Se você vai num restaurante e faz um prato lá, né? Coloca tudo ao mesmo tempo agora, sem olhar ali, e você come também sem olhar ali, olhando para o teu celular, que a maioria das pessoas fazem, né? Você apenas enche o teu estômago ali, você sacia a sua fome, enche tudo. Mas se você fizer diferente, se você colocar um pouquinho de cada coisa no prato ali, né? E comer ali, né, um pouquinho de cada coisa, você vai sentir o gosto, um gosto diferente do outro, que vai se complementar, né, no seu paladar, né, que você vai fazer uma refeição talvez mais prazerosa daquele que o cara que chegou ali, né, e moeu, né, fez uma montanha no prato, começou ali, e saiu correndo com o palito de dente, olhando para o celular. Entenderam? É um pouco disso, tem que saber equilibrar, nós temos que saber equilibrar as coisas. Isso que é o barato da vida, né? É saber entender, equilibrar as coisas, perceber as coisas, né? Então, eu não, de forma alguma, fiz, né? Eu negligenciei a arte dadaísta, né? Não, né? Não é isso. Eu só, para mim, não cabe, não é do meu ponto de vista, até porque até a própria concepção de como surgiu a arte dadaísta, para mim, na minha opinião, também não cabe, né? Porque qual que era, qual que era o que sustentava a teoria do dadaísmo, né? Bom, tudo foi criado, né? Tudo foi criado pelo ser humano, e para o ser humano foi prometido, né, um futuro melhor, principalmente depois do raciocínio, da razão, do iluminismo racionalista, né, mais em específico ali de Auguste Comte, ali, o seu positivismo, etc. E de repente tudo acabou em guerra, né? Na primeira, principalmente ali, nós estamos falando da Primeira Grande Guerra, de 1914 a 1918, né? Então, nada serve, para nada serve. Então, se para nada serve nada, né? Então, a arte pode ser nada também. Então, vou fazer arte conforme aquilo que eu entendo. Conforme, né, eu vou mostrar que a humanidade ela não tem o seu valor, o seu verdadeiro sentido enquanto ser humano. E isso, de uma certa forma, eles estão embasados, de uma certa forma, em Sigmund Freud, né, que o inimigo do ser humano é o próprio ser humano, ok? E é verdade, mas a questão é, ainda assim resta uma coisa, ainda assim resta uma palavra, ainda assim resta uma palavra composta ali, ser humano, certo? Ainda assim resta, ainda assim há esperança para as mudanças, ainda assim há um futuro, mesmo que as coisas estejam tudo acabadas. Então, o que se prova ao contrário disso tudo é o futuro, para além daquilo, né? A Alemanha, a Inglaterra, outros países, Japão, países que logo, logo entraram, né, se envolveram na Segunda Grande Guerra, né? Se reabilitaram, se reergueram, se reestruturaram e as coisas continuaram, a vida continua. Né? Pensar nesse termo do dadaísmo apenas no início do século XX, né, com a questão do raciocínio, não tem tanto nexo, porque, né, durante outros tempos, como, por exemplo, as revoluções, as guerras, né, que surgiram na Europa durante a história, como, por exemplo, as cruzadas, né, ou mesmo a expansão greca-romana, né, os romanos conquistando todo a Europa, a parte ali da Ásia, parte ali do Oriente Médio, o norte do continente africano, né, assim, impondo o poder, né, massacrando as pessoas, né, escravizando as pessoas, isso mesmo antes, os hebreus escravizados pelos egípcios, e assim vai. Nós temos uma sucessão, né, de tragédias na história. Né? A Primeira Grande Guerra foi uma tragédia do século XX, certo? A primeira.
Depois teve a Segunda, pior. E depois teve outras, a Guerra Fria, etc. Mas mesmo assim, o ser humano sempre se reergueu. Então temos que pensar algumas coisas a respeito disso, né? Talvez o dadaísmo fosse uma coisa, inclusive foi um movimento aleatório, né? Um movimento que teve uma influência, inclusive no Brasil, na Semana de Arte de 1922, mas foi um movimento que não faz muito sentido, tá? Por mais que seja arte, por mais que as pessoas gostem, né? Por mais que exista, não tem pessoas que, poxa, considerem aquilo como arte e peguem um vaso e coloquem na sua sala de estar e falem, ó, isso aqui é uma réplica de Duchamp. Tá bom? Gosto é gosto, fio. Então, só para vocês terem uma ideia, vocês vão fazer o seguinte comigo aqui, ó. Vocês estão lá na página, pega lá na página 3 lá. Então, vocês vão fazer vocês vão fazer arte, vocês vão fazer agora, vocês vão fazer o seu arte dadaísta, né? Vamos ver como é que se faz arte dadaísta? Então, tá lá, ó. Lá na página Só de quem faz, ó, o dadaísmo, um movimento literário e artístico de caráter internacional, era composto de pessoas muito criativas que inventavam várias técnicas de composição dentro das diferentes linguagens. Vamos experimentá-las. Então, vocês vão experimentá-las para a próxima aula, vocês me apresentarem, tirarem uma foto e mandarem para o meu e-mail aqui, que eu vou colocar aqui no chat, aqui, tá? Vamos ali, tá ali, ó. Meu e-mail que vocês vão mandar a arte dadaísta de vocês. Luther Ludovic, @gmail.com. Tá lá? lutherludovic@gmail.com. Vocês vão mandar o seguinte, então, olha lá, presta atenção na página 3 lá. Como fazer uma obra de arte dadaísta, né? Para vocês verem que, às vezes, os sentidos são equivocados, tá? Não equivocados, mas são puramente, vamos colocar assim, fáceis, né? Vocês vão ver o que eu estou dizendo aqui, ó. Como fazer uma obra dadaísta? Considerando que esse movimento, no campo da literatura, apoia-se em uma contradição entre querer comunicar um protesto fugindo às normas da comunicação. Pô, mas você foge a norma, você tenta se comunicar, tenta se comunicar, como é que fica? Como é que faz? Como é que isso acontece? Né? Por quê? Porque e depende de um movimento que nada quer dizer. Pode ser isso? Se nada quer dizer, tudo bem. Agora, se ele depende de uma comunicação, é diferente. O nada quer dizer é exatamente a arte deles, né? Mas se nada quer dizer, não tem sentido especificamente, né? Ou tem o sentido da loucura, ou tem o sentido, como se coloca, né? Do nada e para nada. Se você tem uma certa relevância com relação ao mundo, com as pessoas que você vive, com as pretensões que você tem, a arte dadaísta fica apenas no campo da visualização e nada mais, certo? A arte dadaísta fica apenas no campo de um imediato, né? Aquela coisa que também eu não sinto muito prazer em, por exemplo, ir num lugar e ver uma instalação, como eu falei para vocês, e fazer cara de inteligente, né? Porque eu não estou entendendo aquilo. Você está me entendendo? Mas não é para entender, mas se não é para entender, qual o sentido que você tem? Apenas o sentido de configuração, configurando alguma coisa? Então, bem, final das contas, vocês vão fazer o seguinte, ó, vocês vão para fazer um poema, vão fazer um poema dadaísta, né, segundo Tzara. Então, você vai pegar, tem todo ali o procedimento disso, vai pegar um jornal, pode ser uma revista, vai pegar uma tesoura, escolha o jornal, um artigo do tamanho que você deseja do seu poema lá, quantas linhas você quer, você vai recortar o artigo, depois você vai fazer o seguinte, recorta em seguida com atenção algumas palavras que formam esse artigo. Coloca tudo dentro do saco, chacoalha, né? Agite suavemente, viu? Ah, não pode ser grotescamente, é suavemente. Tá? Em seguida, cada pedaço, um após o outro, você copia e cola, um ao lado do outro, tá? Formando frases. O poema se parecerá com você? Não sei. E aí o escritor infinitamente original e de
uma sensibilidade graciosa, ainda que incompreendido do público. Bom, não sei até onde, mas façam isso. Vocês estão sendo artistas dadaístas, né? A partir desse método de composição. Agora, sentido que tem isso, bem, talvez ali possa ser que surja uma palavra ali, seja uma frase, né? Vamos colocar ali, que condiza com o seu estado de espírito. Bom, aí fica a cargo de vocês e de cada um. Nas próximas aulas, nós vamos explorar. Eu vou querer que vocês mandem para mim por e-mail até sexta-feira que vem. Vai valer a atividade, então tem todo ali o procedimento que vocês vão fazer. Até sexta-feira que vem, vocês mandem para mim, vai valer uma avaliação, né? E na próxima aula, na quarta-feira, nós vamos para a arte de vanguarda. Né? Então, nós vamos... na verdade, o dadaísmo, ele traz um pouco dessa arte. Ele é uma arte de vanguarda. Nós vamos entender o sentido da palavra vanguarda e vamos entender ela no sentido de tempo também. Ok? Bem, eu acho que é isso. Deu a aula aqui. Eu espero que vocês estejam bem. Eu espero... me manda... Eu gostaria que vocês me mandassem um feedback agora, antes de saírem da sala, eu dou um tempinho para vocês. Eu gostaria que vocês mandassem feedback se vocês estão entendendo e se está legal a aula. Sejam autênticos. Faz favor, um minutinho para vocês ali mandarem um feedback ali pode mandar pelo via chat ali, né? Mandem para mim ali que eu estou aguardando aqui, tá? E não saiam da sala. Quando mandarem o feedback, depois eu vou dar mais uma palavra com vocês ali. Estou aguardando. Um minuto. Pessoal, estão dormindo aí ou estão acordados? Como é que é? Vamos lá. Para mim está tudo certo. Quem mais? O João já respondeu. Quem mais? O Gabriel. A Isabel. Por favor, respondam. Que eu preciso ir para outra aula. Estou entendendo. A Isabel, por favor, responda. Que isso também conta para a chamada também. Por favor, rapidão, que eu preciso ir para outra aula. Eu também. Ok, então tá. Não estão mentindo para mim? Olha, não mintam para mim, hein? Se vocês não estiverem entendendo, vocês me falem que a gente retoma sempre. Não só... Professor, eu escrevo em... Isso, pode ser. Isso, pode ser também. Pode escrever. Faz a tua composição lá. É divertido fazer. Faz a composição, mas escreve. Exatamente. Digita para mim e manda por e-mail. Pode ser bacana. Beleza, João. Assim, ó. O pessoal que está assistindo as aulas assim, por YouTube, também fiquem à vontade, tá? As críticas são bem aceitas, então, e é isso aí. Bem, bom final de semana para vocês, tudo de bom, se cuidem e até a próxima semana, segunda-feira. Logo, logo entraremos em normal com as 5 aulas diárias pela parte da manhã, de 50 minutos. Ok? Bom dia e até semana que vem. Até, professor. Até. Tchau, tchau.